cobre ele com teu sangue, Pai. Dê, Senhor Deus, discernimento, sabedoria, e que ele possa, Pai, ser usado por Ti como canal de bênção. Nós oramos, abençoamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos receber Pastor Charles com uma linda salva de palmas para o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode tomar a vossa assento, irmãos? Amém? Quem está feliz, dá glória a Deus nessa noite aí. Abra tua Bíblia comigo, irmãos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 4. Nós vamos estar lendo aqui alguns versículos, sugerido para nós aqui, a partir do versículo 35. Evangelho de Jesus, segundo Marcos. Está lá no Novo Testamento, é facinho achar. Capítulo 4, a partir do versículo 35. Amém, igreja? Está ali o texto, olha. Vou ler na minha tradução, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava o barco, que havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode dar glória a Deus por esta palavra aqui, irmãos? Bom, Jesus, nesse dia, ele começou a pregar muito cedo demais. E ele foi trazendo ali muitos ensinamentos para os seus discípulos e para a multidão que havia ali. Se você começar a ler o capítulo 4 de Marcos, você vai ver que, e outra vez, Jesus começou a ensinar junto ao mar. Esse mar aqui nada mais é do que o mar da Galileia. Você repara só, irmão, que todas as pregações de Cristo, ela não passa de ensinos. Então eu aprendo aqui que todo ensino é uma pregação, e toda pregação ela é um ensino. Não é muito que nós temos visto nos nossos dias, em muitos lugares, eu não vou generalizar. Claro que tem pessoas ainda que estão totalmente comprometidas com a palavra. Mas muitas pessoas, irmãos, de referendas técnicas, têm fugido daquilo que a palavra de Deus tem apresentado para mim e para você. O apóstolo João, irmãos, aquele que andou com Jesus, a história diz que ele se debruçava no peito de Jesus, porque tinha muita intimidade. Ele, em uma de suas cartas gerais, ele escreve assim: eu não canso de dizer a vocês as mesmas coisas, porque isto é segurança para vós. Então você vai chegar na igreja aqui na quinta, você vai ouvir Bíblia. Você vai chegar aqui no domingo à noite, você também vai ouvir Bíblia. E as pessoas lá fora podem até perguntar: mas que tanto você faz na igreja? Que tanto que te atrai lá? Porque é tudo a mesma coisa. E é a mesma coisa, irmão. Você chega aqui, o ministério canta, o pastor ora, os grupos têm oportunidade, o pastor prega, a hora a gente vai para casa. E no domingo também, irmão. Se você canta, as irmãs cantam, os irmãos cantam, o pastor prega, o pastor ora, e a gente vai para casa. E alguém fala assim: é todo dia a mesma coisa, mas também é todo dia diferente, porque a palavra de Deus se renova de dia em dia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele pregava, irmãos. E nesse dia, a primeira palavra que Jesus começa a ensinar é a parábola do semeador, porque Jesus falava de uma maneira que o povo pudesse entender, que o povo pudesse ali compreender as suas palavras. No texto aqui no capítulo 4, ele diz assim: eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Vieram as aves dos céus e a comeram. A outra parte sobre pedregais, que havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou.
A outra caiu entre os espinhos, crescendo entre os espinhos, a sufocaram e não deram fruto. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu a 30, a outra a 60 e a outra a 100. O próprio Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você sabia, irmão, que você na igreja, você não pode perder nada. Nenhum momento. Nem um lance. Você tem que estar aqui atento a tudo. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele não marca a hora nem dia para agir. Talvez no momento do seu milagre, talvez no momento da sua bênção, você podia estar desapercebido dentro da casa de Deus. Que isso, pastor? Sim, é bíblico. A história diz que Maria perdeu Jesus dentro do templo. Eles estavam dentro do lugar da bênção. Eles estavam dentro do lugar onde habitava a presença de Deus. E ali eles perderam Jesus. Que você não venha perder a bênção que Deus preparou para você nessa noite, mas que você possa sair de posse dela em nome de Jesus. Só que depois que Jesus falou essas parábolas aqui, a Bíblia diz que os discípulos chegaram a Cristo em particular. A multidão foi despedida. Depois dessa, entre outras parábolas, a multidão foi despedida e os discípulos chegaram até Jesus. E eles não compreenderam essas parábolas. Jesus fala assim: a vós é dado saber as coisas do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, porque vendo que vejam, percebem e ouvindo ouçam e não entendem, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Sabe o que eu aprendo aqui? A primeira pessoa que está interessada no seu sucesso, na sua salvação, é o próprio Deus. Quantos aqui, com certeza, talvez na parte física, meu pastor, não teria nem vontade de estar aqui hoje. Talvez pelo cansaço, talvez por uma pressão, um problema. Estou cansado, hoje eu vou descansar. Mas você deu a voz, ouvido a voz da pessoa do Espírito Santo e veio até aqui. Sabe por que você veio até aqui? Porque Deus trouxe você, porque Ele quer abençoar a tua vida. Por isso que Ele insiste, por isso que Ele fala, por isso que Ele vai insistindo, por isso que Ele vai falando com o discípulo as mesmas coisas, mas os discípulos deles não entenderam. Jesus falou: como que vocês querem sair se vocês não entenderam essas parábolas? Jesus começou a explicar. Essa parábola que eu falei com vocês, o que semeia, semeia a palavra. O que semeia, semeia a palavra. Aprenda aqui outra coisa: nós, obreiros da parte do Senhor, seja pastor, seja evangelista, presbítero, obreiro, diácono, nós temos o compromisso de semear não outra coisa além da palavra de Deus. Tem muita gente que está por aí, irmãos, que está incomodado, que está enfadado, está no nosso meio, mas não é do nosso meio. Você vai entender isso daqui. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Também aqueles que receberam a semente sob pedregais, ouvindo a palavra, logo com prazer a receberam, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporão, depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Sabe o que eu aprendo aqui e começo a aprender? Crente tem que ter raiz. Crente não pode vir por empolgação. Repita comigo assim: conversão não é emoção. Conversão é decisão. Pode emocionar? Pode emocionar. Pode chorar? Pode chorar. Uma vez o Espírito Santo tocando no ser humano, irmãos, é algo que não vem de nós, é algo que vem do alto. Mas além disso tudo que nós sentimos, é a decisão que vai fazer a diferença na sua vida. Porque fazer chorar, irmãos, até o Roberto Carlos faz, todo final de ano, nem sei se faz não. É verdade. Mas agora fazer você decidir, irmãos, é somente com o auxílio da palavra de Deus. E aqueles que decidem pela palavra de
Deus, irmãos, eles são vitoriosos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala de um outro grupo aqui, outros são que receberam a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo. Essa pessoa aqui, irmãos, que recebe entre os espinhos, ele ouve a palavra e gosta. Ah, que igreja boa, que culto maneiro. O pastor, hoje tem pastor de tudo é jeito. Tem pastor engraçado, tem pastor que prega cajado, tem pastor que faz revelação, tem para tudo quanto é gosto. O camarada ouve. Ela ouve. O pastor Paulo fala que a palavra de Deus, ela deve ser pregada a tempo e fora de tempo. O camarada ouve. Mas os cuidados da vida, aquele que recebeu aqueles espinhos, ou seja, ele começa a preocupar com as coisas terrenas. Quando a palavra começa a confrontar, Jesus fala assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí ele, opa, ele está contente com a palavra, ele está alegre de vir aqui, ele levanta a mão na hora do louvor, mas quando a palavra confronta a vida dele, ele começa a sentir algo diferente. Opa, calma aí. Ele começa a ficar na defensiva. A palavra que nasceu tem espinhos, logo não tem raiz e é sufocada pelos cuidados deste mundo. E Jesus continua ensinando aqui. E os que recebem a semente em boa terra. Que terra é essa aqui, irmãos? Coloca a mão aqui. Essa terra é o seu, é o meu coração. Aqueles que recebem a palavra, os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto. Repita comigo assim: eu quero dar fruto. Quer mesmo? Mais forte: eu quero dar fruto. Isso, o salmista falou, irmão, que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Sabe o que é outra coisa aqui, irmãos? As coisas de Deus devem ser no tempo de Deus. Nós somos árvores que dá seu fruto na estação própria, né? Quem gosta de abacate aqui? Eu gosto muito, não é? Assim com açúcar. O pessoal põe leite em pó, o outro come puro mesmo. Só que tem época do ano que não tem abacate. É uma luta danada. Mas aparecem uns vendedores de rua vendendo um negócio temporão. Aí você mandou para abacate, mas está fora do tempo. E quando se abre ele está até bonito, mas não tem gosto de nada. É um negócio que não tem gosto, é ruim. É uma fruta temporão, assim também é um crente. Você quer frutificar? Frutifica no tempo de Deus. Não tenta adiantar as coisas. Deixa Deus fazer no tempo em que Ele quiser. Isso. A Bíblia fala que aqueles que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e frutifica para a glória do nome do Senhor. Jesus falou, irmão, João capítulo 15: assim conhecereis os meus discípulos. Como? Porque eles dão o quê? Fruto. Crente, irmãos, ele frutifica. Crente, ele foi chamado por Deus para a salvação, mas para também frutificar, ou seja, expandir o reino de Deus. Você pegou isso aqui? Jesus continua ensinando, e foi ensinando ali a sua palavra. Tem vezes, irmãos, que parece que até enfada a gente, né? Mas eu já ouvi isso daí, eu conheço essa palavra, e essa também parece que vai ficando chato para a gente, não é? Aí passa o dia, no final do dia, Jesus ele pega e dá uma ordem para os seus discípulos. Jesus fala assim: passamos para o outro lado. E aqui eu quero começar a pregar, irmãos. A ordem de Jesus foi: passamos para o outro lado. Irmãos, obediência é um negócio muito difícil, aparentemente fácil, mas é muito difícil. Ter responsabilidade, irmãos. Uma vez eu brinco com a Lisandra lá, ela vai brigar com o Gabriel. Você tem que ter responsabilidade, Lisandra. Ter responsabilidade não é legal nem aos 40 anos, você imagina assim. Não é verdade, irmãos? Ter compromisso. Mas Jesus ele dá uma ordem: olha, passamos para o outro lado. Vira para o teu irmão e fala assim: olha, Jesus está te dando uma ordem hoje. Passa para o outro lado. Isso. Só que tem pessoas aqui, pastor, que poderiam questionar a ordem de Jesus. Primeira lição: a obediência
não me priva de enfrentar as tempestades da vida. Porque tem pessoas que pensam assim: eu vou ser santo, irrepreensível, obediente e nada vai acontecer comigo. Não, irmãos. Jesus fala: no mundo tereis aflições. Mas não é muito a cara do evangelho que a gente vê hoje, não, irmãos. Nunca houve um evangelho tão triunfalista como nos nossos tempos. Mas o Apocalipse fala assim: Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima, mas o crente não chora mais. Vai apertar. E eles foram, irmãos, e obedeceram a voz de Cristo. Talvez eles poderiam falar: Jesus já pregou o dia inteiro, está anoitecendo, Jesus. Aqui o texto não diz se o tempo estava virando para chuva ou se não. Havia muitos barquinhos ali, e quando eles obedeceram a voz de Cristo, nós vemos no texto no versículo 35, que alguns barquinhos até foram, mas parou de falar dos outros barquinhos que havia. A Bíblia só fala que sobreveio uma grande tempestade, a ponto de que as ondas eram sopradas pelo vento que entrava no barco que estava se enchendo d'água. Eu quero abrir aqui um parênteses, irmãos. Tem pessoas que pensam assim: eu sou crente, eu estou passando por tanta luta, eu estou passando por tanta tribulação. Talvez o meu vizinho, que às vezes nem é crente, não está passando. Você imagina só, meu irmão, você num local, o seu barco enchendo d'água, a ponto de afundar, e você podendo enxergar um barco que não está afundando, deve ser muito difícil. Mas ser crente, ser cristão, ser obediente, não nos impune de passar por lutas e tribulações aqui nessa terra. Mas eles obedeceram a palavra de Deus. Eles permaneceram firmes ali. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez poderiam questionar, porque obedecer é difícil. Não estou nada. Mas eu lembro de um outro texto aqui, quando eles estavam pescando nesse mesmo mar. Nesse mesmo mar. Jesus já havia morrido e ressuscitado. Eles estavam pescando, porque eles estavam com medo, fugiram, largaram tudo. Pedro falou: eu vou pescar. Não tem mais nada para fazer, Jesus morreu. E quando eles estavam ali, irmãos, nada pescaram. A noite inteira, nada pescaram. Jesus chega de manhã e dá uma ordem: joga a rede do outro lado. O que você faria? Você é pescador, você conhece de mar, você conhece a maré, você conhece tudo. Mas Pedro falou: segundo a sua palavra, nós lançaremos a rede. E a Bíblia fala que veio ali uma grande pesca para a glória do nome do Senhor. A fé é algo tão interessante, irmão, que ela transcende a emoção humana. Eu não preciso sentir para fazer, eu preciso obedecer a palavra que foi liberada sobre a minha vida. Aí as coisas vão acontecer para a glória de Deus. Nós tivemos experiência aqui hoje, às vezes nós poderíamos falar com o pastor: pastor, mas eu não senti de Deus, deixa eu orar. Opa, peraí, eu não senti de Deus, mas Deus já revelou. Os irmãos estão pegando aqui o fio da meada? Não, você recebeu uma ordem. Não espera sentir emoção, não espera chorar, cumpre, porque o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição: não espere amigos para compartilhar a tempestade com você. Os outros barquinhos, irmão, não estavam sentindo nada, não estava acontecendo nada. Eu percebo aqui, irmãos, e imagino que aquele vento, aquela tempestade era somente onde estavam ali os discípulos de Cristo. Tem pessoa, irmão, que quando você está bem, ela está com você. Está com dinheiro: vamos lá, vamos pagar um lanche, eu vou embora, muita gente boa, meu amigo. Vamos para a praia, vai para o carro e vai e tal. Quando o negócio aperta para o teu lado, irmão, some todo mundo. Não espera ninguém compartilhar a tempestade. Tem pessoa que quando sabe que você está no vento, né, hoje em dia, tudo tecnologia, você manda uma mensagem, a pessoa vê ali, recebe a mensagem, mas não te responde. A pessoa está passando um aperto agora, porque a pessoa não quer compartilhar a tempestade com você, mas Cristo está no barco. Outra lição que eu aprendo aqui, irmãos, olha só: aprenda que é necessário descansar no meio da luta. Isso aqui parece que é um contraditório, na verdade. Parece, pastor, que é meio contraditório, mas tem momento que no meio daquilo que nós estamos passando, que é muito difícil, a gente precisa descansar. Pastor, como que é o nosso descansar? Você já leu o Salmo de número 37? A Bíblia fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
O descansar não é eu abandonar, não é eu ser indiferente àquilo que eu estou passando, não. O descansar é eu apresentar a Deus e confiar que aquilo que eu estou passando vai se reverter para a glória do teu santo nome. O mesmo salmista fala: entrega o teu caminho ao Senhor, descansa nele. Jesus ele já fala: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que descansar? Tem, porque Jesus estava ali. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo na polpa do barco. O vento soprando, água entrando, os discípulos gritando, quem sabe chorando: nós vamos morrer, o que está acontecendo? Jesus está dormindo. Tem momentos, irmãos, que nós não podemos dar muita ênfase à tempestade, nós não podemos dar muito ibope àquela tempestade, assim, nós não podemos dar muita moral. Vou falar uma linguagem para você entender daquilo que está acontecendo. Eu tenho que falar: Senhor, essa é a minha situação, entregar, falar: Senhor, eu confio que o Senhor irá fazer o melhor. Jesus está no barco, irmãos? Jesus estava no barco. Agora os discípulos vão lá e acordam a Jesus. Mestre, 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 a tempestade, o vento, as ondas. Eu imagino, irmão, Jesus muito tranquilo acordando, porque Jesus era ser humano, 100% homem, mas também 100% Deus. E Jesus vendo aquela situação, irmãos, conforme o texto que nós lemos aqui, no capítulo 4 de Marcos. Depois que eles acordaram Jesus, Jesus não falou nada com eles. Simplesmente Jesus bradou: cala-te, aquieta-te. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que basta somente uma palavra do meu Deus para mudar a minha situação. Hoje, irmãos, hoje as pessoas parecem que inventam uma maneira de Deus agir. Deus só age em culto de libertação, Deus só age se o pandeiro estiver cantando, Deus só age se estiver todo mundo rodando. Eu creio também, irmãos, eu gosto. Só que isso, as pessoas estão fazendo, formalizando Deus agir. Irmão, se Deus agir só de uma forma, eu não quero servir a esse Deus. Se Deus, irmãos, Ele é um Deus só do MBG Retiro, esse Deus é muito pequeno para mim. A Bíblia fala que o Deus que eu acredito, Ele enche a terra, Ele enche o céu, louvado seja o nome do Senhor. Eu não posso limitar o meu Deus. Muitas das vezes sou eu mesmo que limita o agir de Deus. Sou eu mesmo que limito o agir de Deus. Aí Cristo fala assim, e disse-lhes: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Nós lemos na Bíblia, irmãos, e parece que a coisa não entra na nossa cabeça. Quem pode ler para mim aí? Lucas, na sua Bíblia. Quem está com Bíblia? Então lê para nós aí. Lucas 1, versículo 37. Era para falar de cor, mas eu vou dar uma colher de chá. Hein? O pastor já deu uma pista aqui. Quem pode falar de qual aqui na nave da igreja? Porque para Deus nada é impossível. Você está entendendo? Então por que você ainda está limitando o agir de Deus na sua vida, irmão? Às vezes é mais fácil acreditar na palavra do derrotado. Às vezes é mais fácil eu acreditar na palavra daquele que está me dando um conselho ruim do que acreditar que a palavra está falando que para Deus nada é impossível. Sabe essa situação que não deixa você dormir, que faz você chorar, que você olha assim, no olhar humano não tem jeito? Tem jeito para o meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque para o meu Deus nada é impossível, louvado seja o nome do Senhor. Depois, irmãos, que Jesus acalma a tempestade ali, depois que Ele ordena, a Bíblia fala que o vento aquietou-se e houve grande bonança. Sabe como é que eles ficaram? Quando acontece um negócio muito louco assim, né? Na verdade, a gente não está esperando e o negócio acontece e fica assim, ó. Eles ficaram assim, eles começaram a dizer um com os outros: quem é este? Pergunta para o teu irmão: quem é este? Quem é este? Sabe quem é ele? Ele é o Raboni da Galileia, aquele que sai ensinando de cidade em cidade. Sabe quem é ele? Ele é o pão da vida. Sabe quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quem é ele? Ele é o Filho do Homem que veio para salvar a humanidade. Sabe quem é ele? É aquele que morreu, mas no terceiro dia ressuscitou e está vivo
crente, irmão, que está liberando uma palavra na sua vida nessa noite. Eu tenho a certeza que você não irá sair daqui da maneira que você entrou, mas você vai sair fortalecido em nome do Senhor Jesus. Mas basta obedecer. Princípio. A gente renunciar não é fácil. Mas quando a gente faz isso, vale a pena. Uma outra lição que eu aprendo aqui: se a ordem de Jesus foi chegar do outro lado, você irá chegar independentemente de qualquer coisa. Nessa situação aqui, irmãos, Jesus estava no barco, porque Jesus já havia no coração dele de atravessar o mar da Galileia e até Gadara, e ele libertar um homem endemoniado. Mas houve uma outra situação que Jesus mandou os discípulos atravessar o mar. Mas Jesus não entrou no barco. Com Jesus no barco, Jesus ordena a tempestade cala. Mas quando Jesus manda e ele não vai no barco, que lutem. Aí a pergunta: você iria? Com Jesus no barco, segundo Jesus, a tempestade levantou, Jesus acalmou. Pô, Jesus no barco está maneiro. E se Jesus não estiver no barco? Mas eu aprendo aqui, irmãos: se Jesus deu uma ordem de chegar do outro lado, você irá chegar independentemente de qualquer coisa. Só, irmãos, que o mar da Galileia, ele deve ter pelo menos ali, na verdade ele é um lago, nós damos o nome de mar, 70 quilômetros assim, de mar. Como que Jesus ia chegar do outro lado, irmãos, sem barco? Por aí. Eu imagino, irmãos, eles navegando ali, talvez conversando entre si. Rapaz, Jesus mandou a gente aqui. E outra coisa, Jesus falou que ia encontrar com eles no outro. Hein? Será que Jesus ia nadando? É verdade? Porque até então ele estava aprendendo da essência divina de Cristo. Eles não imaginavam, também não tem o conhecimento que eu e você nós temos hoje. Mas a Bíblia fala assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Cadê você que é bem-aventurado nessa noite? Eu não vi Jesus andar sobre as águas, mas eu sei que ele andou sobre as águas. Eu não vi Jesus curar o cego, mas eu sei que Jesus curou o cego. Eu tenho a certeza. Eu não vi o paralítico levantando, mas eu tenho certeza que Jesus ordenou e o paralítico levantou para a glória do nosso Deus. Você está entendendo como que funciona? Recebeu uma ordem de Deus, vai e cumpre. E eles foram, irmãos. E quando eles chegaram do outro lado, quem que estava lá? Hein? Quem? Quem estava lá, irmão? Os irmãos estão dormindo. A igreja, quem estava lá? Jesus estava lá, irmão. Jesus estava lá do outro lado, para provar, irmãos, que não há impossível para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé comigo aqui, irmãos, em nome de Jesus. Isso é palavra, irmãos, rema para a nossa vida. Palavra revelada da parte de Deus. O mesmo Jesus que aquietou aquela tempestade. Eu quero convidar você, seja qualquer situação, seja pequena ou seja grande, eu quero profetizar sobre a tua vida. Vem cá. Vem cá que eu quero pedir para Deus abrir as portas. Eu quero pedir para Deus tirar a tristeza. Você que está passando uma situação muito difícil, eu quero orar pela tua vida nessa noite aqui. Pastor, você vai orar segundo o quê? Eu vou orar segundo o que eu preguei aqui, ó. E que ele falou no meu coração: eu vou orar segundo a palavra. E eu creio, irmãos, que seja qualquer situação que você apresentar aqui diante do altar, o meu Deus, ele tem poder para resolver segundo a vontade dele. Segundo a vontade dele. Ei, meu irmão, a palavra foi semeada. Que seu coração seja uma terra boa nessa noite. Isso. Você também que não vê, coloca a mão no coração assim, todos. Você que está aí atrás, você que está aqui, fala assim: Deus, que o meu coração seja uma terra boa. Seja uma terra boa. Isso, declare. Seja uma terra boa, meu coração. Sabe por quê, crente? Você fazendo assim, você vai
frutificar. Vai frutificar 30, para 60.